Com doce paz no coração, passo por lutas e sofrimentos. Encontro descanso eterno lá em cima, na glória do Cordeiro. Lá, os meus olhos o verão, cujo amor me refrigera aqui, cuja fidelidade me guia, cuja graça me faz ricamente feliz. Lá, o amor do Cordeiro canta para o seu rebanho, comprado com alto preço, e no descanso vitorioso de Sião lhes oferecerá um hino de louvor eterno. Amados irmãos, amadas irmãs, eu vos dou as boas-vindas de todo o coração no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos hoje para ouvir a palavra de Deus e agradecemos ao Senhor por ainda podermos aproveitar esta oportunidade para ouvir a palavra de Deus. Um novo ano já começou e nós, irmãos da Suíça, desejamos a todos que estão vindo hoje as ricas bênçãos de Deus e um abençoado 2026. Nós sabemos, ou melhor, esperamos, que o Senhor apareça nesse ano. Se não, o Senhor não se atrasará. Ele irá esperar até que o último seja chamado. E então, ele irá buscar a sua noiva para si. Fiel Senhor, a ti seja o louvor, a glória, a gratidão. Por tu, fiel Senhor, ainda seres o mesmo. Que a tua palavra e as tuas promessas serem sim e amém. Não sim e não, mas sim
e amém. Senhor Jesus, a Ti seja o louvor, a glória e a gratidão. Eu gostaria de ler uma palavra. Eu leio de Tiago, capítulo 5, versículos 7 até incluindo 11. Portanto, irmãos, sejam firmes e perseverantes até o retorno do Senhor. Considerem o agricultor que espera os preciosos frutos da terra e, por causa deles, tem paciência até receber as chuvas temporãs e serôdias. Assim também vocês sejam pacientes e fortaleçam os seus corações, pois o retorno do Senhor está próximo. Nós temos que ser pacientes e esperar, pois o retorno do Senhor está próximo. E por esse dia nós nos alegramos. Em Mateus, capítulo 5, versículo 12, alegrem-se e exultem, pois a sua recompensa é grande nos céus. Sim, essa recompensa nós receberemos. No versículo 9 está: não se queixem uns contra os outros, para que não sejam julgados. Lembrem-se, o juiz está à porta. Ele está à porta e bate. Nós temos que abrir a porta para que o Senhor possa entrar, para que Ele possa entrar em nossos corações. Isso nós temos que fazer. Versículo 10. Irmãos, tomem como exemplo os profetas que falaram em nome do Senhor para o sofrimento e a paciência. Vede, nós louvamos, bem-aventurados os que perseveraram com paciência. Ouvistes falar da perseverança de Jó e do resultado que o Senhor lhe preparou. Reconhecei a partir disso que o Senhor é rico em compaixão e cheio de misericórdia. Ouvimos falar da perseverança de Jó. E ele também recebeu uma recompensa. Ele recebeu de volta 14.000 cabeças de gado, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas, 7 filhos e 3 filhas. Novamente recebeu. Essa foi a recompensa por sua perseverança. Perseverar, seguir o exemplo dos profetas. Sim, nós agradecemos ao Senhor por Ele nos ter enviado um profeta para esse tempo. E esse profeta nos trouxe de volta a verdadeira palavra. Nós queremos orar. Fiel Senhor, louvor, glória e gratidão seja a Ti, também por esta tarde, em que podemos ouvir a Tua palavra de boca chamada. Eu te agradeço, fiel Senhor, por abrir a porta do coração para que a Tua palavra possa penetrar em nossos corações, para que a semente que é semeada possa dar frutos em nossos corações.
Fiel Senhor, isso desejamos, que Tu estejas entre nós nesta tarde, que nos abençoes ricamente a todos nós, seja aqui em Zurique, seja em todo o mundo, todos os que ouvem essa mensagem. Senhor Jesus, abençoe-nos a todos. Nós te agradecemos, fiel Senhor, por podermos aceitar isso. Senhor Jesus, é graça, nada mais que graça, que Tu nos tenha conduzido aqui, que Tu nos tenha mostrado o caminho que devemos seguir. E nesse caminho estreito, nós seguimos em frente. Não olhamos para trás, seguimos em frente até alcançarmos o alvo, a Ti, Senhor Jesus Cristo. Fiel Senhor, a Ti seja dado o louvor, a gratidão e a glória. E nós Te louvamos e agradecemos pelas bênçãos de hoje. Amém. Em breve, todos os reinos deixarão de existir, mas o reino de Deus permanecerá para sempre e eternamente. Eu gostaria, para isso, de ler duas passagens, uma de Daniel 7 e outra de Apocalipse 11. Daniel 7, versículo 27. Então, o reino, o domínio e o poder sobre os reinos debaixo de todo o céu serão concedidos ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será eterno e todos os outros poderes o servirão e lhe serão submissos. Amém. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Então, o sétimo anjo tocou a trombeta e ouviram-se vozes fortes no céu que exclamavam: o reino do mundo passou para o nosso Senhor e seu ungido, e ele reinará para todo sempre como rei. Vocês entenderão, se hoje estou um pouco movido, talvez mais do que em qualquer outro mês deste ano, movido, emocionado sobre aquilo que Deus já fez, dominado com o que está acontecendo politicamente, e naturalmente associado a isso está a grande responsabilidade que nós temos justamente nesse tempo carregamos nós. Hoje abordaremos brevemente as circunstâncias que se sucedem rapidamente e todos os dias constatamos que há novas notícias e novos desenvolvimentos, e como já anunciamos há anos, fundamentados na palavra profética, vemos que o fim está próximo, que todas as coisas têm que tomar forma, como na última rodada precisam se encaixar, e tem que ser assim. Quando vocês, amado povo suíço, ouvem falar de algumas cidades de outros países, então elas podem estar muito distantes, sem que vocês alguma vez tenham colocado o pé lá. Mas, independentemente do local mencionado, também Timisoara,
Então eu quero dizer que eu já preguei nos anos 60 em Timișoara. Quando se menciona Bucareste, eu preguei há 1 ano e 3 meses lá. Seja Hermannsburg, sejam quais forem as cidades, não importa onde seja Praga, seja Berlim Oriental, onde quer que seja, para mim tem então um significado maior. Também agora, quando o portão de Brandemburgo foi aberto há 2 dias, todos nós nascemos em um país e carregamos a história, fôssemos responsáveis por ela ou não. Eu visitei o edifício do Reichstag. Muitas vezes fiquei parado diante do portão de Brandemburgo e me perguntei quando ele seria aberto. Para nós, isso agora não é envolto em política. Os acontecimentos mais recentes significam estar entrando na fase final do tempo do fim. E isso simplesmente tem que ser visto a partir da profecia bíblica. A profecia bíblica não prevê 2 superpotências no fim dos tempos, uma desse lado do Atlântico e a outra do outro lado do Atlântico. A profecia bíblica vê um animal, um poder, não as cabeças aqui e a cauda lá, ou os chifres acolá, mas uma Europa completa, e isso está surgindo diante de todos os nossos olhos, para que a grande prostituta possa montar sobre esse animal, e então todos os caminhos políticos que levam a Roma simplesmente faz parte desse desenvolvimento. No que diz respeito a nós, a mim, temos que estar atentos para que nós aproveitemos as portas abertas. Vocês podem imaginar como eu me sinto agora, que agora posso ir para Leipzig, a Dresden, que eu posso ir a qualquer lugar nas assim chamada Alemanha Oriental, posso ir quando quiser, me colocar lá na praça e pregar à vontade do coração, que em breve poderei estar na Praça Venceslau, pregar o Evangelho lá, ou na Praça da República, em Bucareste. Deus simplesmente abriu as portas assim. E não vamos apenas ficar observando o que acontece politicamente, nós aproveitaremos esse curto período de tempo que nos foi concedido para proclamar o maravilhoso Evangelho do Reino. Eu desejo que todos nós um dia sejamos tão inspirados que quando for dito, hoje estamos em Praga, que então estaremos em Praga. E amanhã estaremos em Berlim, então estaremos em Berlim. E depois de amanhã em Genebra, então estaremos em Genebra. Que movimento aconteça, venha dentro de todos nós. Quando penso na divisão do nosso país ou nas muitas travessias, quantas vezes fui controlado, revistado, até mesmo na passagem em Berlim, colocado dentro de uma caixa de madeira, onde fiquei sentado por mais de 1 hora lá dentro, sem que alguém falasse comigo. Eu passei por muitas coisas pela causa de Deus. E estou ainda mais grato por poder vivenciar que não o mandato de prisão contra mim foi emitido como aconteceu na República Democrática Alemã e na CCSR, República Tcheca, mas que as coisas mudaram assim da noite para o dia, de modo que a liberdade de movimento foi concedida em todos os sentidos. Quem teria imaginado isso há 1 ano ou há 6 meses atrás? Que de repente pessoas de todos os países do Bloco Oriental poderiam vir? Eles vão para aqui o pátio do Centro Missionário em Krefeld. Da última vez, eu creio que já foram 6 carros da República Democrática Alemã.
Agora, para as reuniões de encerramento do ano, esperamos mais de 30 pessoas da Tchecoslováquia e de outros países do Bloco Oriental. Em breve, não se dirá mais Europa Oriental e Ocidental, passará a falar-se apenas da Europa Unida. Em breve, não haverá mais nada além disso. Os políticos, ou alguns deles, eles são míopes. Eles falam sem levar em conta o desenvolvimento, mas Deus cuidará para que tudo aconteça no tempo certo e da maneira certa. Como já dito, gostaria de abordar brevemente esses últimos 10 anos. Hoje temos a reunião de encerramento do ano e durante a minha viagem até aqui fiquei muito emocionado. Ultimamente tenho voado mais do que viajo de carro, mas dessa vez vim ontem de carro e a 5 quilômetros da Basileia tudo estava fechado, os carros estavam parados na rodovia. E eu segui pelo caminho de Rheinfelden, atravessei, eu passei pela ponte sobre o Rio Reno para a Suíça e cheguei, eu creio que é a Estrada Nacional número 3, a antiga estrada que eu percorria todos os domingos, nos anos 60 e no início dos anos 70, todos os domingos, os últimos domingos, eu vi aqui e ali certas características e fiquei com lágrimas nos olhos. Naquela época, a rodovia que conhecemos hoje ainda não existia. E eu disse, Senhor, durante todos esses anos, Tu estiveste conosco e nos abençoaste. Dentro de mim surgiu gratidão. Voltando ao desenvolvimento, o ano de 1979 foi um ano decisivo que, para mim e para muitos outros, o irmão Russo está aqui hoje, eu dou-lhe as boas-vindas, sou grato por isso e espero que ele também diga algumas palavras mais tarde. Mas o ano de 1979 foi realmente o ano do ataque geral de Satanás contra a causa de Deus, contra a obra de Deus. E vamos constatar que desenvolvimentos políticos e religiosos muitas vezes acontecem paralelamente. Quem não se lembra do ano de 1979, o Shah foi derrubado, Khomeini voltou de Paris para o Irã, a antiga Pérsia, e começou um desenvolvimento que agora, no qual podemos agora olhar para trás e ver os últimos 10 anos e o que constatamos. Por volta da metade do meio tempo, agradou a Deus colocar um senhor chamado Gorbachev no país, no lugar certo, e nós vemos o que aconteceu desde então. O último bastião do stalinismo caiu e toda a Europa Oriental está livre e não haverá somente essa liberdade de circulação, de ir para lá e para cá do tráfico, mas também da proclamação trará consigo, incluirá isso também. Quão gratos somos por isso. Quem, assim, viveu isso ao vivo, eu não estou dizendo isso para desvalorizar alguma coisa, mas é preciso ter, uma vez vivenciado isso, até o final dos anos 60, quem então quisesse viajar da República Federal para Berlim Ocidental, tinha que passar por controles terríveis. Era preciso contar o dinheiro ao entrar no país, era preciso contar o dinheiro ao sair do país. Era-se assim, perseguido, tinha que passar por tapetes de palha para deixar para trás a praga da República Federal, para que não fosse levada para a República Democrática Alemã.
Quem passou por todo esse tipo de perseguições nesse sentido, nos controles, e eu também muitas vezes, quando me perseguiram, e pela graça de Deus, não conseguiram me pegar. Eu não digo isso para chamar atenção para mim de forma especial. Eu digo isso simplesmente por gratidão a Deus, ao meu Deus, que nos tempos ruins sempre assim me guiou, de forma que eu nunca recuei diante da responsabilidade. Estou pensando em uma viagem à Tchecoslováquia, e vocês sabem que material religioso era um crime contra o Estado. Quem fosse pego com isso não teria mais seu carro e perderia a sua liberdade. Eu lembro-me do dia em Cheb, quando atravessei a fronteira e tinha literatura e fitas de áudio entre os bancos da frente e de trás, e depois só colocando toalhas de banho por cima, e disseram: abra as 4 portas, abra o porta-malas, abra o capô do motor e saia do carro. Sim, claro. E era uma senhora que fazia a inspeção. Você sabe que às vezes a gente fica com uma sensação estranha durante uma inspeção dessas. Ela contornou o carro, começou pelo banco da frente, depois pelo capô, continuou até o porta-malas, deu a volta, colocou a mão sobre aquele enorme pacote e retirou de novo a mão. Eu observei como estava me sentindo, vocês podem imaginar. Seria o fim da minha viagem se ela tivesse levantado a toalha de banho. Eu tenho lembranças maravilhosas das providências, orientações e proteções diretas do Deus vivo. Não creio que tenha havido um tempo, especialmente com a Romênia, quando entrei com 6 Bíblias e tive que abrir a mala, e o funcionário da alfândega perguntou: o que o senhor pretende fazer com as Bíblias? Eu respondi: eu preciso das Bíblias. Então ele disse: sim, para você só precisa de uma, o que é com as outras? Eu respondi: são para os meus amigos. E ele respondeu rapidamente: então fecha a porta e veja que você desapareça daqui. Então foi isso que eu fiz. E fiz isso assim com muito prazer. Existem, e hoje eu poderia realmente enumerar muitos acontecimentos onde eu tenho 100% de certeza: Deus protegeu, Deus ajudou. Ele estava presente com a sua mão protetora por causa do seu nome, por causa da sua obra. Assim, nos últimos 5 anos, especialmente desde que Gorbachev assumiu o poder, vencemos que toda a Europa Oriental se tornou livre. E ela passará de uma escravidão para outra. Nós sabemos disso, da política para a religiosa. E também disso temos consciência que se todas as igrejas não estivessem por detrás, então nada teria acontecido. Mas deixemos isso de lado, pois faz parte do decorrer do tempo do fim, e como já disse anteriormente, nós somos gratos por tudo estar ocorrendo exatamente como deve ser. Importante é que nós nos preparemos e nos revistamos para cumprir a nossa tarefa. Eu não sei se levará ainda 2 ou 3 anos, mas então, como tentei dizer antes, não se falará mais de 2 blocos de poder. Eles se tornarão desnecessários, supérfluos, e cada um poderá ir
onde pertence, pois tem chegar ao ponto que possa ser proclamado agora a paz e segurança, e chegará esse tempo, porque assim dizem as Escrituras. Todas as negociações sobre armas químicas e tudo mais avançarão de tal forma que quase toda semana, todos os meses, trarão novos resultados. Se o Senhor estivesse aqui hoje, Ele nos diria em voz alta a todos nós: quando virdes todas essas coisas acontecer, levantai vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Estamos prestes a entrar na última década desse século ou milênio. Nos últimos 10 anos, até a virada do século e do milênio, eu estou convicto de que o Senhor virá em breve. Vocês também? Estou 100% convicto de que o Senhor virá em breve. Nenhum de nós será tão tolo a ponto de prever anos. Isso é desnecessário, é supérfluo. Mas uma palavra que toca todos os nossos corações e que já se tornou realidade está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e eu gostaria de ler mais algumas passagens. 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 1. Quanto ao tempo e a hora, irmãos, não precisam de instrução por escrito. Vocês mesmos sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Quando disserem, agora a paz e segurança, então a destruição os surpreenderá repentinamente, como as dores de parto surpreendem a mulher grávida, e eles certamente não escaparão. Mas vocês, amados irmãos, não vivam nas trevas, para que o dia do Senhor não os surpreenda como um ladrão. Pois todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Não temos nada a ver com a noite e as trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem à noite, e os que se embriagam, embriagam-se à noite. Mas nós, que pertencemos ao dia, vamos permanecer sóbrios, vestidos com a armadura da fé e do amor e com o capacete da esperança da salvação. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, existem pessoas na Terra que não vivem nas trevas, que não se questionam nem ficam especulando, mas ordenam o que acontece de acordo com a palavra profética. Há uma passagem maravilhosa em Daniel, capítulo 9, versículo 23. Daniel 9, versículo 23. Quando você começou a orar, uma palavra de Deus foi proferida, e eu vim para lhe dar a resposta, pois você é um homem muito amado. E agora vem o texto
a que me refiro. Portanto, preste atenção à palavra, para que você compreenda bem a revelação. Nós somos tão gratos a Deus pela conexão com a sua palavra através do seu Espírito. Somos tão gratos a Deus por não nos basearmos em sentimentos ou impressões, mas por podermos prestar atenção à palavra, e especialmente à palavra profética, para compreender o desenvolvimento que está ocorrendo agora. Portanto, preste atenção à palavra para que você compreenda bem a revelação. Não se faz violência a essa passagem bíblica quando dizemos somente quem realmente presta atenção à palavra pode compreender o Apocalipse ou a revelação. Está certo? Somente quem realmente presta atenção à palavra de Deus, não apenas superficialmente lê, mas lendo com oração, prestando atenção, e como está escrito em Daniel, quando ele começou a orar, então a palavra foi dirigida a ele. Capítulo 10, versículo 1, Daniel 10, versículo 1. No terceiro ano do reinado do rei Ciro da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, que também era chamado Beltazar, e a palavra é confiável e se refere à grande tribulação. Mas ele prestou atentamente atenção à revelação e prestou atenção à visão. Homens de Deus, já dissemos muitas vezes, não adivinham nem faziam suposições. Eles receberam de Deus a revelação do que se tratava. E a Daniel foi dito especialmente, isso se refere ao tempo do fim que está decidido. E no último capítulo está escrito, sela o livro até o fim dos tempos. Muitos o examinarão e assim o conhecimento aumentará. Nós somos gratos ao Senhor pelo envio do seu servo e profeta, para que pudéssemos ter uma introdução à palavra profética. Para que pudéssemos receber isso, foi necessário um profeta enviado por Deus. Também isso nós ressaltamos nesse lugar com gratidão, que não nos colocamos acima daquilo que Deus faz, na suposta sabedoria de ser espirituais. Nós respeitamos a decisão divina e cremos de todo o coração no testemunho que nosso amado irmão Branham nos deu, ou seja, o que lhe foi dito em maio de 1946, assim como João foi enviado antes da primeira vinda de Cristo, você será enviado com uma mensagem que precederá a segunda vinda de Cristo. E as pessoas podem tropeçar nisso, zombar disso. Há pessoas na Terra que fazem parte daquilo que Deus está fazendo justamente agora. A condição para ter parte no que Deus está fazendo significa crer nas promessas para esse tempo. Somente quando cremos nessas promessas podemos vê-las se cumprir. Uma pessoa que está perdida somente pode ser salva se crer que salvação está disponível para ela. Perdão somente pode ser aceito quem crê
que Deus nos perdoou em Cristo. Todas as coisas foram estabelecidas com base na fé. E quem confessa com a boca de crer, como diz a Escritura, não deve selecionar o que deseja crer, mas deve crer em toda a Escritura, tal como ela diz. E disso faz parte, de fato, que o Senhor prometeu enviar o profeta Elias, não o Elias de Tisbe ou o sucessor, o Eliseu, mas um homem no espírito e no poder de Elias, no espírito e no poder de Deus, um homem enviado por Deus com a mensagem divina para esse tempo, para que recebamos ensinamento por meio de revelação divina. Todos os escribas interpretam, os profetas revelam, com base na palavra, o conselho de salvação do nosso Deus. Amados, hoje é de acordo com o calendário, é Natal. E fazemos bem em refletir brevemente sobre o pensamento de que a palavra se tornou carne e habitou entre nós. Houve um Natal, uma noite silenciosa. Houve um Belém. Houve um momento em que a palavra se tornou carne, quando Deus assumiu forma humana para nos redimir. Por mais de 800 anos, até aquele momento, estava escrito em Isaías 9, versículos 5 e 6, pois uma criança vos será nascida, um filho vos será dado. De repente, isso se cumpriu. Nós não seguimos o calendário, mas todos sabemos que foi em uma outra época. Os que se tornaram crentes creem nos fatos da história da salvação, sem discutir datas. Para mim, não importa quando foi. Importante para mim é que aconteceu, que houve o dia em que o Senhor da glória desceu até nós, assumiu forma humana para, assim, ter a possibilidade de nos redimir, até mesmo de nos libertar do corpo desta morte. Em Isaías 9, versículo 5 está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o domínio repousará sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselho Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu domínio será extenso, e não haverá fim para a paz sobre o trono de Davi e para o seu reinado, consolidando e sustentando com justiça e equidade, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Ele o realizará. O início já foi feito há muito tempo. Estamos diante da conclusão. Em Mateus, capítulo 1, o evangelista citou esse texto a partir do versículo 20. Mateus 1, a partir do versículo 20. E aqui destacamos novamente com alegria que o cumprimento das Escrituras estava na base. Mateus 1, segunda parte do versículo 20. José, filho de Davi,
não hesites em tomar Maria, tua noiva, como tua esposa, pois o filho que ela espera é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem você dará o nome de Jesus, pois ele é quem salvará o seu povo dos seus pecados. Ouça agora o próximo versículo. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor, proferida pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, assim por diante, assim por diante. Para que se cumprisse a Escritura, assim aconteceu. Houve o dia quando nosso Senhor se tornou ser humano, a entrada nesse mundo, e nós somos gratos por isso. Vamos ler Lucas 2 sobre isso. Lucas, capítulo 2. Aqui seria preciso ler muito, vou apenas abordar algumas ideias aqui e ali, a partir do versículo 4. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 4. Então José da Galileia, da cidade de Nazaré, subiu à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi. Vocês podem continuar lendo. Porque ele precisou ir para lá. Estava escrito no profeta Miqueias: e você, Belém, não é de modo algum a menor entre as cidades de Judá, pois de você sairá aquele que será o Senhor em Israel. Também essa escritura tinha que se cumprir. Miqueias, capítulo 5, versículo 1. Mas tu, Belém, Efrata, embora sejas pequena demais para ser uma das principais cidades de Judá, de ti, todavia, sairá aquele que será governante ou reinador em Israel, cuja origem remonta aos tempos antigos, aos dias da antiguidade. Belém, de ti ele sairá. Naquela época, aconteceu que esse casal teve que se mudar para Belém. Deus pode usar governantes terrenos para dar uma ordem para que todo mundo seja recenseado e para que também esse casal se encontre no momento certo, no lugar certo, para que se cumpra a Escritura. Isso me domina profundamente. Deus cuida da sua palavra, não apenas há 2000 anos. Deus zela hoje, nesse tempo, pela sua palavra. E Ele coloca reis no poder e destitui reis, para que a Escritura se cumpra em todos os aspectos. Ouçam esse maravilhoso relato em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 9. Então, um anjo do Senhor se aproximou deles, dos pastores, e a glória do Senhor os envolveu. E eles ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temais, pois saibam bem, eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo, pois hoje vos nasceu um Salvador, que é Cristo, o Senhor, na cidade de Davi.
Então foi dado sinal de reconhecimento. E este será o sinal para vós. Encontrareis um menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão das hostes celestiais que louvavam a Deus com essas palavras: glória a Deus nas alturas e paz na terra, as pessoas com prazer. Também essa palavra é muito clara. Há uma multidão na terra sobre a qual repousa o comprazer de Deus. Como aconteceu com Cristo, o primogênito, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Assim há um grupo de primogênitos nascidos do Espírito de Deus, sobre os quais repousa o comprazer de Deus, uma multidão que está sob o céu aberto, uma multidão sobre a qual desce o Espírito da promessa para nos imprimir o selo divino, a convicção de que Deus nos aceitou e nós nos tornamos uma propriedade de Jesus Cristo. Meus amados, se quiséssemos nos aprofundar em todas essas passagens bíblicas, então precisaríamos de horas, para não dizer dias. Uma coisa me parece importante, que essas passagens bíblicas se tornem realidade em nós. Não importa quanto tempo nos aprofundamos nela. É bom fazê-lo debaixo de oração, mas se trata de que essa passagem bíblica se confirma, se cumpra em nós como verdadeira. Que simplesmente se pronuncie essa palavra que foi dita aqui: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens do seu comprazer, do comprazer divino. Há pessoas que encontraram paz com Deus. Há pessoas que encontraram paz com Deus como Redentor, e elas têm paz com Deus e paz entre si. Não há possibilidade de dizer: eu tenho paz com Deus e ao mesmo tempo estar em desacordo, em discórdia com o irmão ou com a irmã. Isso não é possível. Um dos dois está sendo enganado. É claro que a Santa Escritura diz: mantenham a paz na medida do possível. No que se trata da vossa parte, mesmo o Senhor, como príncipe da paz, não conseguiu impedir que as pessoas fossem hostis a ele. Mas ele mesmo manteve a paz, trouxe a paz, estabeleceu a paz. E nós, como redimidos, como pessoas que encontraram a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos ser pacificadores. Mesmo quando lá algo está prestes a acontecer, percebemos e não deixamos que chegue ao ponto de causar discórdia, falta de paz, mas permitimos que o Senhor nos use para que a paz permaneça conosco e ao nosso redor. Paz com Deus, paz uns com os outros. O comprazer de Deus repousa sobre a multidão redimida, sobre a multidão das primícias, os primeiros frutos, que crê em cada palavra de coração e a recebe revelada pelo Espírito Santo. Nós não fomos ensinados por pessoas, mas pela graça fomos ensinados por Deus. Gostaria de abordar brevemente os sinais dos tempos do fim.
de acordo com Lucas 21, vocês sabem que um culto como esse é preciso abordar certos assuntos. Em Lucas 21, temos um resumo maravilhoso do que nos diz respeito no tempo do fim, ou o que acontecerá e o que foi anunciado. A partir do versículo 25, então aparecerão sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra haverá desespero das nações, sem saber o que fazer, com o rugido do mar e das ondas. Pois as pessoas desmaiarão de medo e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes dos céus serão abalados. E então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando isso começar a acontecer, levantem-se e ergam suas cabeças, pois a vossa redenção está próxima. Então ele lhes contou uma parábola. Observem a figueira e todas as outras árvores. Vamos parar aqui por um momento. Cada um sabe que com o termo figueira se refere ao povo de Israel. E quem é pensado todas as outras árvores? Todos os outros povos, que precisam simplesmente livrar-se do jugo que lhes foi imposto, porque chegou o tempo para isso. E também, nesse caso, não queremos intervir politicamente, mas vemos o que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. O grande Império Britânico desmoronou-se, virou nada. E hoje, se quisermos ser sinceros, dar razão à verdade, não poderíamos mais falar de grande ou Grã-Bretanha, mas sim da pequena Bretanha. Em 1945, cerca de 49 nações estavam subordinadas a esse império. Hoje, a comunidade britânica ainda existe, mas qual é o seu significado? Grandes impérios tornaram-se pequenos. Os povos se libertaram do jugo da opressão em toda a África, em toda a Ásia, em todos os lugares. E agora, vimos o mesmo acontecer na Europa Oriental. E eu espero que o bastião da China também ainda caia e que não haja mais nenhum derramamento de sangue na Praça da Paz Celestial, mas que a proclamação da salvação que aconteceu por meio do sangue do Cordeiro na cruz do Gólgota também possa lá ser realizada em liberdade. Para que se cumpra que esse evangelho do reino deve ser pregado a todas as tribos, línguas e nações. E porque Deus o disse, Ele vigia sobre sua palavra, para que ela se cumpra no tempo determinado. Vocês creem que isso acontecerá? Eu creio que sim. E nós deveríamos ser fortalecidos na fé por meio das coisas que aconteceram, sim, nas últimas semanas, dias e meses. Fortalecidos na fé de que Deus, de fato, estendeu em todos os lugares a sua mão. Quem estava aqui na última vez, quando fui perguntado após o culto o que aconteceria com a Romênia? Eu quase tenho que rir. Eu simplesmente disse,
Já estão serrando na cadeira de Ceausescu, mas ele é surdo nos dois ouvidos, ele simplesmente não ouviu nada. E ele simplesmente vai cair da sua cadeira. O que foi? Apenas 4 semanas se passaram e já é história. Amados, não há simplesmente como impedir este desenvolvimento. O tempo está forçando e eu digo mais vezes, nós temos que cuidar para que nós recebamos a conexão de estar à disposição de Deus e aproveitar o tempo das portas abertas. Pois no momento em que a união tiver acontecido e essa paz for sim consagrada, vocês podem imaginar o que acontecerá. Então nós, que não faremos parte dessa grande coisa, ficaremos em uma situação pior do que hoje. Mas será também o tempo da manifestação do poder de Deus. Será o tempo da confirmação da palavra. Será o tempo em que o poder da ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor, fará parte das reuniões diárias. E cada um contará que Deus se revele em cada reunião. Não apenas a figueira, mas todas as outras árvores brotaram, ficaram suculentas, tornaram-se independentes. E os últimos se livraram do jugo fascista, nazista e stalinista e conquistaram a liberdade política. Também um cumprimento das Escrituras diante dos nossos próprios olhos. Eu não sei se eu já disse isso da última vez. Na verdade, quase não cabe aqui esse assunto, mas nos alegramos por poder testemunhar ou vivenciar esse desenvolvimento. E, na época, eu assisti às comemorações com Gorbachev e Honecker em Berlim Oriental e simplesmente disse para mim mesmo, hoje você é celebrado, amanhã você será demitido. E vocês sabem que na língua inglesa não se diz eu fui demitido, disse eu fui jogado fora. Não fui demitido, mas eu fui jogado fora. I'm fired. Eu simplesmente traduzi isso assim para o alemão e disse, hoje você é celebrado e amanhã você será jogado fora. E o que aconteceu? Algumas semanas passaram. Eu digo a vocês mais uma vez, pela graça de Deus, nós recebemos olhos ungidos e a compreensão divina para os acontecimentos de natureza política e religiosa, e também vemos que as promessas para a congregação estão tomando seu desenvolvimento e que Deus também aqui está vigiando sobre sua palavra para cumpri-la. Continua aqui em Lucas 21, versículo 30. Assim que brotarem, vocês perceberão, ao vê-las, que o verão está próximo. Assim que brotarem. Sim, agora todos brotaram. E agora? O que deve acontecer agora? Agora, nós devemos reconhecer obrigatoriamente, não mais interpretar, reconhecer pela força divina, por meio da realização, reconhecer. Chegou a hora. Está às portas. Não está apenas próximo, está aí. No versículo 31 está escrito, assim também vocês, quando virem todas essas coisas acontecerem, reconheçam que o reino de Deus está próximo. Quando vemos tudo isso, devemos reconhecer que o reino de Deus está próximo. Aleluia.
Louvado seja o Deus vivo. Não temais, pequeno rebanho. Não olhe ao seu redor com medo, mas confie no teu Deus. Ele cuidará do seu povo. Ele assumiu a responsabilidade por isso. Nós reconhecemos que, por meio dessas coisas, o reino de Deus, a realização do reino de Deus na terra acontecerá, como lemos no profeta Daniel e no Apocalipse 11, no começo. Então surgirá um reino que nunca mais será substituído. Todos os outros reinos terão que se submeter a ele. E o Senhor será rei sobre toda a terra. E naquele dia, o seu nome será o único. Isso está relacionado ao fato de que haverá luz ao anoitecer. Ele reinará como rei e nós com ele. Versículo 32. Em verdade vos digo que esta geração não passará até que tudo aconteça. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Oh, que convicção está aqui! Céu e terra passarão. O salmista viu o céu como um rolo se desenrolando e passando. Em Hebreus 1 está escrito também: o céu se enrola e surge um novo céu, um rolo se enrolando. Mas a palavra não se desfaz, a palavra permanece para sempre, pois Deus a proferiu e Deus é um Deus eterno. E assim podemos descansar nela. Céus e terra passarão. João escreve no Apocalipse: eu vi um novo céu e uma nova terra. Mas ele não viu uma nova Bíblia. Existe apenas uma Bíblia, uma palavra de Deus. Antigo e Novo Testamento, a eterna palavra do nosso Deus. E de acordo com essa palavra do Deus eterno, o eterno conselho de salvação do nosso Deus se cumpre. E nós podemos ser uma parte desse conselho divino de salvação, ou seja, ser uma parte da congregação do Senhor. Ainda rapidamente, as últimas palavras como advertência, versículo 34. Mas tenham cuidado para que seus corações não se tornem pesados com a gula, a embriaguez e as preocupações da vida, e aquele dia não os surpreenda como uma armadilha, pois ele virá sobre todos os habitantes da terra inteira. Portanto, estejam sempre vigilantes e orem para que recebam força, o poder para escapar de tudo o que está por vir e para comparecerem perante o Filho do Homem. Que palavra maravilhosa! Em que isso lembra vocês, queridos irmãos e irmãs, quando está escrito aqui, para que aquele dia não vos surpreenda de improviso? Mas em 1 Tessalonicenses 5, como lemos, não é verdade? Em 1 Tessalonicenses 5, aqui fala a boca de nosso amado Senhor, pois o Espírito fala por meio de Paulo. Lá, o Espírito falou por meio de Paulo. Mas vós, irmãos, não andeis em trevas, para que o dia do Senhor não vos surpreenda como ladrão. Não, vós sois filhos da luz e filhos do dia. Aqui nos é dito, para que aquele dia não vos surpreenda de improviso como uma armadilha. Ele não pode nos surpreender, pois estamos vigilantes, orando, reconhecemos os sinais dos tempos
e somos gratos a Deus de todo o coração e de toda a alma por podermos viver justamente nesse tempo. E também eu gostaria ainda de dizer como observação para concluir, eu estou alegre por não ter completado 86 anos hoje, mas sim 56. E o Senhor concederá graça. Enquanto Ele ainda precisar de mim, ou enquanto Ele ainda puder me usar, melhor dizendo, Ele me dará força. Mesmo que às vezes seja um pouco mais difícil, ainda assim, assim como o dia, assim é a força. E eu gostaria, diante de todos vocês, agradecer de coração ao meu Deus, que me protegeu, esteve comigo em todas as condições climáticas ao redor do mundo, em todos os últimos anos passados, me carregou, me poupou, esteve comigo e salvando a muitos, dezenas de milhares e mostrando o caminho da salvação. A Ele, ao nosso fiel Deus, cabe toda a honra, agora e em toda a eternidade. Vocês são gratos por estarmos vivos agora, podemos viver justamente agora, com olhos abertos e ungidos, ver as coisas. Levantamos nossas cabeças porque sabemos que nossa redenção se aproxima. O Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus vivo, o Deus do Antigo e do Novo Testamento, o Deus verdadeiro, o Criador do céu e da terra, que se tornou nosso Salvador em Jesus Cristo, nosso Redentor. Ele nos abençoe poderosamente, mas de forma que se possa ouvir, que se possa ver, se possa sentir. As bênçãos de Deus podem ser vivenciadas. Nós podemos vivenciar a Deus. Mais uma vez, gostaria de expressar, eu sou grato pelos últimos 10 anos passados, grato por tudo o que Deus fez. Cheio de coragem e alegria, cheio de confiança e grande esperança. Nós entraremos, e no próximo ano, sim, nos últimos anos desse século e milênio, entraremos nós. E uma coisa posso dizer a vocês com toda certeza: aquele que tem o tempo e a eternidade em suas mãos caminhará conosco. Ele irá à nossa frente. Ele prometeu: estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Nós cremos nisso, isso nós vamos vivenciar. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Uma olhada no poder de Deus torna meu coração tranquilo. Uma olhada no poder de Jesus torna meu coração calmo. Uma olhada no poder de Jesus torna meu coração calmo. Mesmo que esteja muitas vezes desanimado, uma olhada no poder de Jesus torna meu coração tão calmo. Ele
transforma sofrimento em alegria. Uma olhada no poder, uma olhada para Jesus torna meu coração tão calmo. Mesmo se muitas vezes estou resignado e meu coração se lamenta, uma olhada em Jesus torna meu coração tão calmo. Então sigo meu caminho revestido de força em direção àquele Canaã. Mesmo que a morte me espera, não há problema. Uma olhada para Jesus torna meu coração tão silencioso. Uma olhada para Jesus torna meu coração tão silencioso. Uma olhada para Jesus torna meu coração tão silencioso. Mesmo se muitas vezes estou resignado e meu coração lamente, uma olhada em Jesus torna meu coração tão silencioso. Uma olhada a Jesus torna meu coração tão silencioso. Mesmo se muitas vezes estou resignado e meu coração lamenta, uma olhada para Jesus torna meu coração tão silencioso.